E aí, meus amigos, aqui quem fala é o Diosfera, mais conhecido com vocês como Shirokado, trazendo aqui mais um vídeo do canal República de Chernobyl. Infelizmente no vídeo de hoje não vamos ter a participação de outros membros do canal, como por exemplo o Lolicon24 ou o The Leon Slayer, mas eu vou tentar trazer aqui mais um vídeo do canal, dessa vez um conteúdo meio político, porque o nosso canal ele vai ter uma grade de conteúdo bastante variada, então você poderá ver bastante coisa aleatória, e isso também engloba política de certo modo. Bom, mas no vídeo de hoje eu vou falar sobre essa matéria aqui do El País, que como vocês sabem é um canal, né, que não tem uma índole muito boa, não tem um... não é muito bem visto, já tem uma certa carga de falar merda. E a reportagem que eles postaram hoje é: a única saída é o impeachment. Esse gesto tem força civilizadora. O Brasil não pode ter duas crises a gerenciar, a saber, o coronavírus e Bolsonaro. Aí a gente vê aqui uma imagem, Bolsonaro fala com jornalistas em frente, blá, 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 e aqui nós temos o nome da pessoa que postou essa maravilha, Vladimir Safatli. Eu pesquisei um pouquinho, um básico sobre ele. Se vocês saberem mais coisas sobre ele e depois falar, você falou merda, desculpa, porque eu não pesquisei muita coisa. Mas o que eu pesquisei já me deixou, né? O cara, primeiramente, ele é chileno. E como sabemos, o Chile é um país que passa por umas dificuldades no momento, né? Envolvendo o pessoal esquerdopata da esquerda política. E segundo lugar, que ele é formado na USP. E pessoas que são formadas em USP, em 99% dos casos, têm algum problema da cabeça. Então, não levam muito a sério, não. Vamos lá, reportagem. No dia 18 deste mês, 3 combativos deputados federais, Fernanda Melchiona, que é integrante do PSOL, Sâmia Bonfim, feminista, e David Miranda, LGBT. Não só isso, como também é o marido do Verdivaldo, protocolaram um pedido de impeachment contra Jair Bolsonaro na Câmara dos Deputados. Este pedido foi assinado por vários membros da sociedade civil, entre eles por mim. A este grupo somaram-se mais de 100 mil assinaturas de apoio. Mas como vocês sabem, no Brasil 100 mil assinaturas não é nada. Isso seria o quê? 0,05% da população brasileira. Ou seja, imagina, você precisa tirar alguém do poder, mas apenas uma pessoa em meio a umas 200, não mais, uma de 1.000 pessoas, de 2.000 pessoas apoia esse pedido. Isso é retardo, mano. Isso é retardo. O pedido motivou algumas críticas vindas, inclusive da própria direção do partido de tais deputados, abrindo um debate importante a respeito das estratégias da oposição neste momento. Por isso, gostaria de aproveitar este espaço a fim de insistir que tais críticas estão profundamente equivocadas e expressam, na verdade, falta de clareza e direção no momento tão dramático de nosso país. Se vocês estiverem ouvindo algum barulho de fundo, desculpa, é porque tem algum retardado passando de moto ali. Eu ainda não tenho um espaço pronto para gravar vídeos, então vai ficar uma merda assim nos primeiros vídeos. Desculpe. Duas questões se colocam a respeito de tal problema. Primeiro, se devemos ou não devemos lutar pelo impeachment de Jair Bolsonaro. Segundo, caso a primeira resposta seja afirmativa, há de se discutir quando um pedido desta natureza deveria ser feito. Sobre o primeiro ponto, normalmente os que recusam a tese do impeachment afirmam que de nada adiantaria trocar Bolsonaro pelo seu vice, o general Mourão. Tal troca, na verdade, equivaleria a entregar de vez o controle do Estado ao exército. Os caras acham que, se você der o controle para um militar, o cara vai botar uma ditadura ali.
Nossa, ele vai oprimir todo mundo, vai voltar a 1964. O que todo mundo sabe que não é verdade, porque, velho, tem uma Constituição. Se a Constituição é tão inútil ao ponto de não conseguir impedir uma nova ditadura, eu desisto desse país, mano. Sobre o primeiro... Não, peraí. Com consequências catastróficas. Há ainda aqueles que dizem ser miopia política e irresponsabilidade administrativa lutar pelo impeachment em meio à maior crise sanitária que o mundo conheceu desde há muito tempo. Melhor seria aproveitar o enfraquecimento de Bolsonaro e levar o Estado brasileiro a retomar investimentos no SUS e revogar o teto de gastos, entre outras ações. Meu Deus! Aonde a gente chegou? Primeiramente, como foi dito anteriormente, o Brasil está numa situação crítica por causa do corona. Tirar o líder do país neste exato momento, não que isso não vá afetar em outros momentos, principalmente em qualquer momento vai afetar negativamente. Ainda mais Bolsonaro, que é o líder que tem popularidade. As pessoas falam, alguns esquerdistas falam, não tem. Não, ele tem. Ele tem. Claro, ele faz umas cagadas de vez em quando para apoiar os filhos dele, mas fora isso, ele tem popularidade sim. E revogar teto de gastos é pedir para você ter uma corrupção. Imagina, você só pode gastar uma quantidade máxima. Se você tira essa quantidade máxima, quem garante que todo aquele dinheiro que foi gasto, entre aspas, foi realmente gasto com a saúde? Ninguém vai poder saber. Por quê? Porque não tem um teto de gastos para limitar o gasto, você ter uma noção ali se foi usado tudo ou não. Não! Revogar teto de gasto é pedir para alguém passar a mão no dinheiro. É simples. Retomar investimento no SUS. Eu concordo que tem que investir no SUS, mas ao mesmo tempo tem que pensar no particular. Porque o futuro não é saúde estatal, mano. Tudo que é estatal tem imposto envolvido, você vai pagar pelo que você não está usando na maioria das vezes. Imagina, você só fica doente uma vez ao ano, mas você tem que pagar imposto para manter o que você não está usando você praticamente não está usando de pé. Isso é um absurdo, velho. Isso é um absurdo. Tinha que privatizar, vender as ações do SUS. Aos que dizem nada adiantar, trocar Bolsonaro por seu vice, gostaria de dizer que o foco de análise talvez esteja equivocado. A questão coloca pelo impeachment não é quem assume antes. Trata-se de mostrar claramente que o país repudia de forma veemente quem age a todo momento para solapar os espaços mínimos de conflito político e que demonstrou irresponsabilidade e incapacidade absoluta de gerenciar forças para reparar o país para lidar com uma epidemia devastadora. Ok, agora nesse ponto eu tenho que dizer o seguinte: o Bolsonaro, ao acaso, é o único líder de nação que está tendo problemas para lidar com o corona? Não, porque que eu saiba, todos os países contaminados estão com problemas. Logo, você dizer isso é o mesmo que dizer, por que a gente não faz impeachment no mundo inteiro? A China, que é um país que vocês tanto defendem, lá está bem pior do que o Brasil. E aí, vocês vão pedir o impeachment do ditador da China? É uma ditadura, então não tem impeachment. Pois é, né? E vocês ainda apoiam. Bolsonaro é um agitador fascista. Um processo. Esse cara poderia levar um processo. Ainda bem que o nosso presidente é bastante liberal e deixa essas críticas rolarem à solta, né? E um chefe de gangue narcísico que zombou do povo brasileiro e de sua vulnerabilidade no momento em que deveria ter baixado as armas. Aí é achismo. Aí é totalmente achismo. Ele não pode fazer uma reportagem baseada em achismo. Ele tem que ter fatos. Ele tem que ter comprovações. Isso daqui é totalmente a opinião dele. O jornalista não deve dar a opinião dele. Ele deve dar uma opinião imparcial. Só dá a opinião dele se alguém falar,
bota, sei lá, um trechinho falando o que você acha. Mas é só isso. Você não tem que botar como se fosse um fato. Convocado um governo de união nacional, sentado com a oposição e convergido forças para colocar a sobrevivência das pessoas à frente das preocupações econômicas imediatas e das preocupações políticas de seu grupo. Mano, é vocês que não querem debater, vocês que atacam o cara todo dia, toda hora e todo minuto, sempre que podem, para conseguir alguém apoiando vocês, batendo palma, velho. O cara, quantas vezes ele já disse que se a pessoa quiser sentar ali e conversar com ele, ele tá de boas. Mas não, vocês preferem ir lá e atacar o cara por tudo. Nesse sentido... Desculpa, eu tô gripado. E não é corona, gente. Não se preocupe, não é corona, eu não estou infectado nem nada do tipo. Eu nem saio de casa, como vou pegar essa porcaria? Neste sentido, um impeachment neste momento teria um valor civilizatório, pois deixaria claro que a sociedade brasileira não admite ser comandada por alguém que se demonstra tão inepto e com interesses exclusivos de autopreservação. Bolsonaro demonstrou nos últimos dias que é capaz de produzir ações que desmobilizam as tentativas da sociedade de conscientizar todos da situação em que nos encontramos. Ele não fez nada disso. Isso daí é achismo seu, novamente. Ele, em momento algum, tentou mascarar a informação, como o nosso queridinho ditador da China, né, que a infecção aconteceu em novembro, dezembro, e ele escondeu tudo até o mês passado. Oh, maravilha. Suas ações custam vidas. A questão sobre quem ocupará o lugar de Bolsonaro é uma cortina de fumaça que demonstra desconfiança na força destituinte da soberania popular. Este mesmo argumento foi usado quando Michel Temer estava nas cordas, na ocasião da greve dos caminhoneiros. Dizia-se que não fazia sentido trocá-lo por Maia. Hoje Maia é endeusado por alguns como o esteio da racionalidade do Estado brasileiro. Maia é um merda. Eu falo mesmo. Maia é um merda. Se ele vê esse vídeo por algum motivo, que é praticamente impossível porque ele não se baixaria esse nível, mas se ele visse e me processasse por isso, tô nem aí. Eu digo na cara, ele é um merda. Ele não faz nada e ainda quando faz, é merda. Já os que afirmam que o momento é de lutar para empurrar o Estado a aplicar políticas de proteção social, eu diria que os últimos dias mostraram que isso é algo da ordem do delírio, pois o governo aproveita a situação de caos para permitir que as empresas cortarem jornada de trabalho e salários pela metade. Ele em momento algum permitiu isso. Em momento algum foi feita uma lei que permitisse que fosse cortado o salário pela metade apenas porque a pessoa andou faltando. As empresas nem estão funcionando, nem estão ganhando dinheiro com isso. Então, mesmo se cortasse, não faria sentido não cortar. Seria prejuízo para as empresas. Os caras pensam apenas no povo, mas não pensam no empresário. Não pensam o que ele passa. Não pensam a merda que ele tá sofrendo por causa dessa doença. Eles pensam que apenas o povo sofre com a doença. Permitir licenciamento sem custos, usar os parcos recursos públicos para salvar empresas aéreas monopolistas especializadas em espoliar consumidores e pressionar pelas mesmas reformas que destruíram a capacidade do Estado em larga escala em situações de risco biopolítico como esta. Em momento algum eu vi as empresas aéreas ganhando dinheiro. Ao contrário, elas estão perdendo dinheiro pra cacete, porque ninguém pode viajar, merda, por causa da quarentena. Você tem noção do que você está falando, seu energúmeno? Ou seja, achar que é possível negociar com quem procura toda oportunidade para preservar seus ganhos, com quem se serve do Estado para espoliar o povo em qualquer situação que seja, demonstra a incapacidade de saber contra quem lutamos. Que aprendam de uma vez por todas.
Neoliberais não choram. Eles fazem conta, mesmo quando as pessoas estão a morrer à sua volta. E daí? E daí? Eu não sou a favor do neoliberalismo e eu não sou a favor de você. Mas eu devo dizer, e daí? Se o cara pensa mais no dinheiro do que no povo, é o pensamento dele. O Bolsonaro não é neoliberal. Ele fez várias políticas. Os governos estaduais estão fazendo políticas para proteger tudo. Engana-se quem espera que Bolsonaro faça alguma forma de reconhecimento da necessidade de políticas públicas fortes, como fez o presidente francês Emmanuel Macron. Emmanuel Macron é um presidente que é bastante repudiado, ao contrário do Bolsonaro. Eu já ouvi casos de gente tampando ovo e até tomate podre nele. É um cara que não tem capacidade. Esse não tem capacidade nenhuma de governar. Eu nem sei como que não fizeram o impeachment dele ainda. Porque o povo detesta o Macron. Os franceses não aguentam mais o Macron. Em um momento de desespero. Isso apenas demonstra como há setores da esquerda brasileira que nada aprenderam a respeito de nossos inimigos. A eles devemos insistir que a única maneira de realmente combater a pandemia é afastando o Bolsonaro do poder em um movimento que mostraria ao resto da classe política o caminho da guilhotina diante da cólera popular pela inação e irresponsabilidade do governo diante das nossas mortes. Ah, tá. O problema não é o SUS que tá abarrotado e tá todo ferrado, não. O problema é o Bolsonaro que não fez um decreto lá falando: você não tem que ficar doente não, tá ok? Volto a insistir, esse gesto tem força civilizadora. O Brasil não pode ter duas crises de gerenciar, a saber, o coronavírus e o Bolsonaro. Desde quando o Bolsonaro é uma crise? E detalhe, eu não sou apoiador do Bolsonaro, já que você está achando que eu sou baba-ovo, eu sou bolsominion, nossa, ele tá passando por... Não, eu apenas acho que nesse momento o Bolsonaro está certo. Eu não sou apoiador, eu não sou baba-ovo de ninguém, eu sou, como posso dizer... Eu sou neutro, eu apenas falo a minha opinião. E quando eu falo que é um fato, eu falo que é um fato. Quando eu falo que é minha opinião, eu falo que é minha opinião. E tudo que eu disse nesse momento, até esse momento, é fato. Já os que falam que o momento é cedo para o pedido de impeachment, que é necessário compor calmamente com todas as forças, diria que isso nunca ocorrerá. A esquerda brasileira já se demonstrou mais de uma vez estar em uma posição de paralisia e esquizofrenia. Ela grita que sofreu um golpe enquanto se prepara rapidamente para a próxima eleição, sem querer ver a continuação entre os dois gestos. Ela luta contra a reforma previdenciária enquanto a aplica em casa. Ela não encontrará unidade para um pedido de impeachment, ou só encontrará muito tarde, quando setores de centro-esquerda e da direita já tiverem monopolizado a pauta do impeachment. Por outro lado, 45% da população a favor do impeachment de Bolsonaro, atlas político. A população manifesta-se cotidianamente através de panelaços em bairros até então solidamente ancorados no apoio de Bolsonaro. E eu já vi muitos outros que era totalmente o oposto. Era panelaço a favor do 15 de março. Era panelaço a favor do Bolsonaro e contra a Globo. Porque a Globo está manipulando muita informação, como vocês podem ver por aí nos últimos dias. Grupos que o apoiavam entram em rota de colisão com ele. Se este não é um bom momento para a representação do pedido, alguém poderia me explicar o que significa exatamente bom momento quando estivermos todos mortos? Nessas circunstâncias, melhor é respeitar um princípio autonomista de grande sabedoria estratégica em um campo comum baseado na ausência de hierarquia e na confiança de todos que partilham os mesmos horizontes de luta. Todos têm autonomia de ação e decisão. Ninguém precisa de autorização para fazer uma ação política efetiva. Dentro do campo comum, os seus membros implicam-se nas ações feitas de forma autônoma ou quem não concorda não atrapalha. Fora disto, é a posição subserviente de esperar que o líder, que não existe mais, dê sinal verde ou aponte para o caminho para os demais. O que significa de forma submissão
que nunca poderia fazer parte das estratégias daqueles que lutam por uma emancipação real. E a professora da USP, pelo que eu estou vendo aqui, oh maravilha, né? É uma pessoa bastante contraditória apenas por seus títulos. Bom, minha opinião é que esse Vladimir Safatli, ele apenas cagou, apenas falou merda. A única parte que eu, de certa forma, achei que ele estava certo era quando ele criticou a esquerda, falando do quanto eles são pessoas que só pensam em si mesmos, que a esquerda sempre foi assim, e não importa você dizer que eles podem mudar, que não, a esquerda sempre foi assim, eles apenas apontam os erros dos outros, eles não apontam os próprios erros, e quando apontam, é apenas atacando os outros, é um deputado apenas atacando todos os outros, não é ele mesmo, ele não fala das merdas que ele faz. A esquerda só se ataca quando ela vê que não tem escapatória, não tem como fugir disso. E finalizando o vídeo por aqui, eu gostaria de dizer que, senhor Vladimir Safatli, caso você esteja vendo este vídeo, apenas saiba que em momento algum eu decidi denegrir a sua imagem. Eu apenas falei que você falou merda, porque você falou mesmo. E ainda falou merda num jornal que é conhecido apenas por falar merda. El País demonstrou mais uma vez a sua inutilidade como jornal e a forma como ele apenas caga, apenas fala merda de uma maneira impressionante. E é isso apenas que eu gostaria de dizer. Caso você tenha uma opinião contrária ou queira debater comigo sobre isso, deixe nos comentários desse vídeo. O vídeo vai ficando por aqui e até o próximo vídeo, galera. Falou!